Assista no Estúdio Campo Real de hoje a confraternização em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho. Entrevista com Celso Yokohama, doutor em Direito e Educação, e a campanha Respeito ao Ciclista promovida pelo 7º período do curso de Publicidade e Propaganda. O Dia do Trabalho foi de integração para os colaboradores da Campo Real, juntamente com funcionários e professores da UCP, Faculdade do Centro do Paraná de Pitanga, participaram de uma confraternização com seus colegas da Uniguaçu, Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, em União da Vitória. Em comemoração a essa data, a Uniguaçu realizou uma atividade recreativa no Centro Esportivo Uniguaçu, CEL, durante o dia 27 de abril. As atividades foram realizadas durante todo o sábado. O evento foi organizado em 2 momentos. Em um primeiro momento, aconteceu a Gincana do Trabalhador, com os colaboradores da Uniguaçu. Em seguida, um almoço de confraternização com as coligadas e à tarde foram realizadas atividades esportivas. As atividades de comemoração ao Dia do Trabalhador é um evento já tradicional na Uniguaçu e acontece todos os anos na instituição. Segundo o professor Edson Aires da Silva, diretor da Faculdade Campo Real e Uniguaçu, nesse ano as atividades foram muito divertidas e contaram com momentos de integração entre as faculdades do grupo, o que foi muito gratificante para todos. Hoje o Estúdio Campo Real conversa com um convidado do curso de Direito da Faculdade Campo Real, que está conosco para a nossa 6ª Semana Jurídica. O professor Celso Hiroshi Yokohama, que vem hoje de Umuarama. O professor é graduado pela Faculdade de Direito de Umuarama, mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, doutor em Direito pela Universidade Católica de São Paulo, especialista em docência do ensino superior pela Universidade Paranaense e também doutor em educação pela Universidade de São Paulo. É uma formação bastante ampla, tanto na área do direito como também na área de educação. Boa noite, professor Celso. Boa noite. Então, para a gente começar a nossa conversa, gostaria que o senhor comentasse um pouco, já esteve em Guarapuava, já esteve na Faculdade de Campo Real? Já tive a oportunidade de comparecer. O ano passado nós tivemos uma especialização, que foi coordenada pela professora Moara, e tivemos então alguns encontros com os alunos. Especialização em processo civil, né? Foi uma especialização. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a instituição. Eu já conheci de nome, mas não presencialmente. Conheci Guarapuava, já passei por aqui algumas vezes, mas foi um prazer conhecer a instituição. É uma satisfação recebê-lo novamente, seja novamente bem-vindo a Guarapuava. Então, para falar um pouquinho sobre os temas que o trazem e a sua formação também, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a educação. Eu sei que é um tema bastante amplo, né, bem genérico que eu estou propondo. A educação no Brasil, o ensino do direito atualmente no Brasil, quais as suas impressões sobre isso? Bom, nós sempre tivemos uma discussão grande sobre a questão da formação profissional na área do direito, né? Isso já é um debate de longo tempo, que a própria OAB já trabalhou em cima das instituições e tem hoje também participado dos processos. Mas nós temos assim talvez um tema de base, porque é a importância de cuidar da qualidade da formação jurídica, né? E acho que isso é uma preocupação que não passa só dos órgãos de fiscalização,
mas também das instituições que querem se preservar no mercado, né? Então, talvez assim, passada a fase dessa preocupação com a qualidade do curso, em sua estrutura, na sua formação docente, talvez o ponto que eu tenho assim, discutido em alguns momentos é a qualidade da aprendizagem, né? Porque, claro, nós temos essa dificuldade toda que existe no processo educativo de você reconhecer então, uma estrutura adequada para funcionar, né? Uma formação continuada dos professores, bibliotecas e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer da questão da formação do pessoal, que é o corpo discente, que tem que ser o foco, né? E eu tenho trabalhado um deslocamento de olhar, que a gente tem muito costume na área do direito, uma preocupação, mas em todas as áreas, né? Com o ensino. Então, o foco do professor, a preocupação da sua postura, da didática e tudo, mas é interessante somar isso, o foco na aprendizagem, que daí você muda um pouquinho o layout da aula, né? A preocupação com o funcionamento desse processo. Ou seja, em vez de me preocupar como professor, como eu vou agir, eu penso se o que eu vou fazer vai ter uma reação nos alunos, né? Então isso é interessante porque daí eu tenho uma preocupação enquanto professor de mudar o movimento, deixar o aluno menos passivo, para que a aprendizagem aconteça em quem tem que acontecer, né? Que é exatamente no aluno. Então, claro, nas discussões que existem, né, no ensino jurídico, como nas outras áreas, que a formação dos docentes não é uma formação pedagógica, que todos trabalham com boas intenções, e às vezes por falta de leitura em relação a como proceder, o que justifica o que faz, né? Porque isso é o que acontece na área da gente, a gente trabalha alguma coisa pela experiência, às vezes uma leitura sobre como fazer ou por que fazer ajuda bastante. Então, dos vários temas que acontecem no processo educativo, que de base bem filosófica, né? O porquê, a razão toda, há muito, como você disse, muito tema para tratar, né? Mas eu vejo que uma preocupação que a gente tem que estar levando é a questão da aprendizagem, que qualquer área, em qualquer momento tem que funcionar. E essa reflexão sobre o aluno, sobre a aprendizagem, ela é ainda mais relevante se nós considerarmos o público que chega às instituições privadas. No nosso caso aqui, normalmente um aluno que trabalha durante o dia todo, que se desloca das cidades da região para vir estudar no período noturno. É uma realidade que sempre aconteceu também, né? Sempre aquela ideia de curso diurno, curso noturno, se mudava. Claro que muda à noite, você tem toda essa dificuldade, mas é um desafio, na verdade, né? O professor não pode negar esse tipo de realidade, ele tem que compreender. Mas acho que como um desafio para o professor também é para o aluno, isso é compensador depois com o esforço que ele vai empreender, né? Todos empreenderão aí nesse processo, né? Sem dúvida. Nós vamos fazer um breve intervalo e a seguir continuamos conversando com o professor Celso sobre o tema do processo civil que o traz hoje para a nossa Semana Jurídica. Continuando então a nossa conversa com o professor Celso Hiroshi Yokohama, que está conosco na Campo Real para a nossa Semana Jurídica. Hoje vai falar conosco então sobre o tema do princípio da veracidade no processo civil. Gostaria então que o senhor fizesse um breve resumo do que vai ser o tema, o que os nossos alunos ouvirão hoje. O tema veracidade e verdade também um assunto muito interessante no processo, principalmente por conta da questão da prova e do que se leva ao convencimento do juiz. Até recentemente saiu uma discussão no Conjur, se não me engano, a respeito das dúvidas em que limite o juiz tem para buscar mais informações usando ferramentas da internet para obter dados a respeito de fatos que não estão no processo. Então, veja, é um tema que há muito tempo tem aparecido como superado, assim, no sentido de que qual é a intenção do processo, o que o processo judicial vai trazer quanto às provas, a demonstração da verdade lá dentro, mas é um tema que percorre ainda as dúvidas, ou pelo menos os questionamentos, para entender qual é o limite que se tem para provar ou demonstrar a verdade, né? Havia um debate assim, muito antigo no processo, entre o processo penal e o processo civil, que o processo penal, a preocupação com a verdade real levaria, na dúvida, a não condenar, e no processo civil, a verdade formal, ela seria suficiente para poder
justificar o julgamento e já de algum tempo se coloca a responsabilidade do juiz na obtenção de uma informação que lhe dê um convencimento que vai além do que as partes podem de repente trazer, né? Há uma quebra do princípio do dispositivo, ou seja, que atribui apenas às partes a responsabilidade. Então, essa filosofia que existe por trás da verdade em relação ao convencimento, prova, ela acaba gerando um tema que traz assim, em debate até que ponto o processo civil, que é a minha preocupação maior, né, deve ter em relação à demonstração da verdade. Claro que na discussão a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da verdade em si, a questão a verdade real, se ela existe em representação, então que é uma forma de também trabalhar alguns dogmas que podem existir, que muitas vezes quando nós nos formamos na área, olhamos para determinada prova e atribuímos um grau de veracidade que às vezes não paramos para pensar que pode ser questionado. Então um dos pontos da palestra é justamente talvez provocar na plateia uma reflexão sobre a existência de alguns dogmas que envolvem a questão da prova, da veracidade e a atribuição que nós damos de valor a isso, né, para a formação de um julgamento e tudo mais. Então, é uma preocupação de trazer um debate sobre um tema que, até quando eu havia combinado essa palestra, não tinha surgido essa discussão, que foi recente, acho que talvez de umas 2 semanas agora, né, a respeito da utilização que os juízes costumam fazer usando o Google e procurando mais informações sobre o fato. Então, o grande debate era, o juiz pode sair atrás da prova, né, se as partes já trouxeram o que deveriam trazer. Então, é um tema que, mesmo ali na notícia colocada, se não me engano, no Conjur, mostrava polêmica entre os juristas e juízes. Vai ser polêmico. Até que ponto isso, né, pode ser feito e o que justifica esse tipo de atitude. Então, muito obrigada, professor. Sem dúvida vai ser uma noite bastante interessante para os nossos alunos. Seja muito bem-vindo mais uma vez a Campo Real. Retorne outras vezes aqui conosco. Muito obrigada. No dia 27 de abril, alunos do 7º período do curso de Publicidade e Propaganda da Campo Real realizaram uma conscientização de ciclistas e motoristas. A Blitz aconteceu no cruzamento da Avenida Manuel Ribas com a Rua Paraná, próximo ao Parque das Crianças. Durante o período da manhã, os alunos do curso distribuíram folhetos informativos sobre os deveres e direitos de ciclistas e motoristas, orientando a respeito de comportamento seguro no trânsito, uso da ciclofaixa existente na Avenida Manuel Ribas, entre outros assuntos relativos. O material distribuído foi desenvolvido pelos próprios acadêmicos como atividade da disciplina de Ética Geral e Profissional, e a produção contou com o apoio de parceiros que patrocinaram as impressões das peças.